Olá, vamos para mais uma aula hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre regressão à média, operações em regressão à média móvel. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Rocha, sou professor de análise técnica e finanças comportamentais e vamos de aula, vamos de mais conhecimento aqui hoje, tá? Antes da gente pegar o gráfico mesmo, como de lei, como eu sempre costumo fazer, vou pegar o nosso quadro branco aqui, que é o querido Paint, para mim te dar uma explicação bem básica do que é essa regressão à média, de como que funciona. Vamos lá. O mercado está fazendo o quê? O mercado vem, vamos usar um exemplo de perna de alta, tá? O mercado vem, faz uma perna de alta, faz uma correção e depois continua com mais outra perna de alta, continua a tendência, tá? Como que funciona a questão da regressão à média? A regressão à média funciona da seguinte maneira. A média está vindo aqui, o preço acaba distanciando um pouco dela e faz a regressão. Na hora que faz a regressão, que faz a correção, porque a regressão à média nada mais é do que uma correção do mercado. Ou seja, o mercado se distancia da média, corrige e ele corrige voltando à região da média móvel, tá? Ele volta à média para depois continuar a tendência em vigor, tá ok? Só um exemplo de questão de média. Pensa aí uma família que tem uma média de altura de 1,75 m, de 1,80 m. Essa é a média de altura dessa família, tá? 1,75 m, 1,80 m, mais ou menos é a média. Aí nasce uma criança que depois que ela cresce, depois que ela fica adulta, ela vai ter aí 2 metros de altura, mais ou menos, tá? Fica 2 metros de altura. Essa criança, né, depois que vira adulta, ela sai da média, ela foge da média, mas todos os familiares fazem uma regressão à média, todos eles voltam à média. Os que nasceram depois, provavelmente, vão voltar para a média de 1,75, 1,80. Então, a média, ela é sempre buscada novamente, tá? Eu vou mostrar aqui o gráfico com a média que eu opero. Mas todas as médias funcionam, todas as médias funcionam. Médias são médias. Não tem segredo, não existe a média mágica, não existe a média de tantos períodos que ela é a mais assertiva, não existe isso. Média é média. Você apenas tem que colocar no seu gráfico a que mais vai encaixar com o seu trade system, tá ok? Eu uso uma média aritmética, uma média simples de 20 períodos. Simples, é só isso que eu uso, uma média de 20 períodos aritmética, tá? Ou então, a depender da sua plataforma, você não vai ver escrito aritmética, você vai ver escrito simples, é a mesma coisa, tá ok? Que ela faz o quê? Ela simplesmente soma os preços de fechamento dos candles do período escolhido e depois subtrai, não, divide por esse número de períodos, tá? Usa todos os preços de fechamento e divide pelo número de períodos escolhido, tá ok? É simplesmente isso, é simplesmente o cálculo que a média faz, tá bom? Então, a regressão à média é o quê? A regressão à média é isso, é a correção do mercado voltando à região da média móvel. Ele não precisa voltar e encostar na média, ele não precisa furar a média, ele não precisa dar um toque certeiro, maravilhoso, só regride a região da média móvel, tá? Então, vamos fazer o que agora? Vamos agora para o gráfico. Estamos aqui com o gráfico do mini índice, que é o gráfico que eu mais opero, é o que eu mais costumo também ensinar por ele. E aqui a gente tem duas correções do mercado. A gente está com um gráfico limpo aqui, então um gráfico bem baseado em price action, mas eu vou colocar agora no meu layout de médias aqui. Meu layout de médias possui uma média de 200 períodos, também simples ou aritmética, uma média de 20 períodos, que é a que eu falei que eu tenho costume de usar, a média de 20 a aritmética e a VWAP. Agora a gente vai ver o que? Olha só, dois exemplos. O mercado vem, faz uma perna de queda, essa perna de queda maravilhosa aqui, e corrige. A correção desse mercado foi aonde? Foi justamente regredindo a média de 20, foi regredindo a média de 200. Depois que ele regride a média, o que a gente faz? A gente procura a entrada. Simplesmente isso. Depois que ele regride a média, a gente procura a entrada. Daniel, regrediu a média, lindo, maravilhoso, fez um triângulo e agora, aonde é a entrada? Existem duas entradas bem corretas a serem feitas. Pode ainda ter uma terceira, mas eu vou te mostrar quais são as duas corretas a serem feitas nessa ocasião.
Nesse caso aqui, pode ter uma entrada aqui, perdendo esse último fundo, perdendo esse fundo aqui do pivô de baixa que deu aqui, né, dessa perna de baixa, perdendo o fundo, pode acontecer uma entrada e na mínima desse candle aqui que rompeu o triângulo com tudo. São as duas entradas depois da regressão à média, ok? Beleza, Daniel. Linda perna de baixa depois da regressão à média, o preço fez o quê? Deu uma consolidada e regrediu até onde? Olha a média. Olha a média aqui. Lembra que eu falei? Ele não precisa cortar e aqui acabou cortando algumas vezes, violando. É a região da média, tá? É a região da média, não é um ponto certo. Regrediu até a região da média, teve outra entrada aqui. Onde foi a entrada nesse caso aqui, Daniel? Mais duas entradas. Podia ser perdendo essa mínima aqui, que era uma entrada um pouco mais arriscada, mas dava para ser feita, ou então aonde? Ou então aqui, ó, perdendo a mínima desse candle. Opa, falhou aqui, peraí. Aí, ó. Aqui na mínima desse candle. Ou ainda no fechamento aqui do candle também dava para fazer uma entrada no fechamento aqui desse candle, tá? Todas as três entradas aqui eram bem aceitas para uma operação bem sucedida aqui. Então, esse aqui é um caso de dois casos, né, de regressão à média móvel, tá? Vamos procurar mais. Vamos procurar mais uma tendência aqui. Olha que regressão à média maravilhosa aqui. Regressão à média maravilhosa. A média funcionando como uma linha de tendência dinâmica. Linda, maravilhosa aqui. O preço começou um pouco consolidado, deu uma perna de alta e corrigiu aonde? Regrediu aonde? Regrediu para a média. Regrediu para a média móvel. Daniel, onde é a entrada aqui então? Já que regrediu, eu vou esperar com uma entrada aqui, já uma entrada de start aqui, bateu na média e já estou dentro? Não, talvez corta a média, o preço pode ficar consolidado. Regrediu a média, você tem que esperar agora um padrão de candle para você poder entrar. Nesse caso aqui, tivemos esse Marubozu, a entrada seria aonde? Na máxima desse Marubozu aqui. Acabou que o próximo candle não pegou, mas startou a entrada onde? Startou a entrada aqui, ó, nesse candle aqui, ó. Startou nesse candle aqui, que também abriu a entrada onde? Na sua máxima. Mas às vezes você não quis pagar não quis ficar com um loss muito grande. Olha um giftzinho maravilhoso aqui. Entrada no gift. Aqui, ó, ganhando a máxima do gift aqui, ó, stopzinho logo aqui embaixo, logo embaixo o gift aqui, ó. 3 entradas maravilhosas após o quê? Após a regressão à média, que foi simplesmente o quê? Correção dessa perna aqui do mercado. Bateu o alvo aqui? Vamos ver se bateu o alvo. Não vou pegar aqui não vou pegar essas duas sombras aqui não. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar um alvo de 61,8 aqui, espelhando o quê? A cabeça desse pivô de alta aqui, a cabeça aqui dessa perna de alta, esse topo aqui, olha lá, ó. Cravado, cravado, cravado maravilhosamente aqui, alvo de Fibonacci. Eu não teria saído no alvo, eu teria saído um pouco antes aqui, porque tem a média de 200 que é muito forte, o preço pode bater nela e voltar. Então eu saía antes. Mas 3 entradas maravilhosas depois de quê? Depois da regressão à média móvel. Vamos procurar mais, vamos procurar mais. Olha essa perna de tendência de queda maravilhosa aqui. O preço dá uma perna de tendência aqui, corrige de forma um pouco discreta, mas vai aonde? Vai aqui na média, olha, vai na média aqui e depois desce. E depois desce, distancia da média, tá vendo? O preço distancia da média e depois busca o quê? A média de novo. Desce mais um pouquinho, fica trabalhando na região da média e depois paulada para baixo, cai igual jaca podre aqui. Olha que perna de queda aqui maravilhosa, uma entrada maravilhosa aqui. Aqui a gente tem, olhando, se eu não me engano, aqui a gente tem um triângulo descendente aqui, que dava para fazer uma entrada maravilhosa depois de quê? Depois de uma perna grande, se a gente desconsiderar essa correção pequena, a gente pode considerar essa perna grande uma regressão até a média, um triângulo descendente e depois uma entrada para mais uma queda maravilhosa. Daniel, não estou vendo o triângulo descendente, então eu vou desenhar ele aqui para você. Se você não está vendo, eu desenho ele para você, não tem problema nenhum. Olha aqui, olha que triângulo descendente maravilhoso aqui. Vou até fazer um preenchimento dele aqui para ficar melhor ainda. Olha só, triângulo maravilhoso aqui. Entrada onde? Olha o candle de rompimento aqui. Candle de rompimento. Olha o volume desse candle de rompimento. Entrada onde?
entrada na mínima aqui, stop. Stop pode ser técnico aqui, para você ter um stop no último topo com a média móvel protegendo, ou então stop na máxima do candle também é válido, tá? Stop também é válido. Então, entrada confirmada com rompimento confirmado, olha como que a gente teve duas violações. Esperou o candle fechou lá dentro, então a gente não faz entrada. Espera um rompimento concreto, um rompimento confirmado com volume, com fechamento fora da figura. E foi o que? Perna de queda, distanciamento da média e depois regressão até a média. Regrediu a primeira vez na região da média aqui, não conseguiu descer com tudo, não teve força para descer da primeira vez, até porque teve uma perna muito grande anteriormente, é normal que não conseguisse descer da primeira vez. Depois regrediu mais uma vez a região da média e aí sim teve mais uma perna muito bonita, mais uma perna bem sucedida de queda aqui. Vamos para mais um exemplo, vou procurar mais um exemplo para te mostrar aqui de regressão à média. Mais um exemplo de queda aqui, esse dia aqui foi maravilhoso como exemplo, esse dia 13 aqui, ó. A gente teve bem no início do dia aqui, bastante consolidado, depois ele fez o que? Distanciou um pouco da média, regrediu a média, cortou a média de 200. Regrediu a média, olha como que ele respeita, e corta a média de 200 de novo. Regrediu agora as duas médias, regrediu até o cruzamento das médias aqui, e uma perna linda, maravilhosa de queda. Depois dessa perna linda do distanciamento, ele faz o quê? Regride até a média de novo, para dar mais uma perninha de queda aqui, para regredir até a média e dar mais outra perna de queda aqui, tá? Então, lindo, maravilhoso, com várias regressões até a média de 20 aqui e fazendo várias tendências. Quando o mercado está em tendência, operar a regressão à média é maravilhoso. Operar a regressão à média é maravilhoso. Aqui podia ter dado uma entrada aqui, podia, com o rompimento da média de 200, a média de 200 já estava apontando para baixo, então podia dar uma entrada aqui sim. Essa entrada dava stop? Não, ia dar calor, mas não ia dar stop, porque o stop ia estar aqui em cima. Então não ia dar stop. Mesmo se o stop tivesse na máxima desse candle, ainda não seria um stop, tá? Ia dar bastante calor, mas não stop, porque também a gente estava protegido atrás aqui da média. Então, preço desceu um pouquinho, regrediu a média, entrada aqui, regrediu a média de novo, outra entrada aqui, regrediu a média de novo. Pode dar outra entrada aqui, porque a gente faz um desenhozinho de uma bandeirinha aqui, por exemplo, e podemos fazer uma entrada aqui, ou então uma entrada aqui, eu peguei o candle errado, uma entrada aqui, ou então uma entrada ainda mais confirmada nesse candle aqui, perdendo o quê? Perdendo o fundo aqui, esse último fundo, tá? Então, várias entradas aqui, depois do mercado descer. A gente pode fazer uma outra entrada aqui também, onde o mercado desce mais um pouquinho, regride até a média, podemos fazer outra entrada aqui ou aqui ainda. Nesse caso aqui não dava para fazer entrada mais porque o dia já estava acabando, mas só para fins didáticos dava para fazer mais entradas aqui, tá bom? Então, mercado direcional sempre fazendo regressões à média. As correções são regressões à média, tá? A média serve como o quê? Como uma linha de tendência dinâmica, uma linha de tendência dinâmica, tá legal? E outra coisa que eu queria mostrar para você, aqui ó, vamos voltar aqui, às vezes o preço pode descer assim, distancia da média e não volta totalmente inclinado até a média, às vezes ele fica trabalhando até aqui e quem chega no preço é a média. Ao invés do preço buscar a média, é a média que busca o preço. Isso é chamado de Power Breakout, mas serve da mesma maneira, tá? Serve como entrada da mesma maneira, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha dado para pegar aí belezinha como que opera a regressão à média e qualquer dúvida, por favor, me pergunte que eu te ajudo e te explico da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.